E o pastor tem ministrado, tem estado numa série de mensagens. E eu vou pegar pelo menos o último domingo para falar minha vida, uma mensagem. Então, a sua vida é uma mensagem? Eu pergunto para você. Sabe, se não é, eu quero profetizar que a sua vida, ela vai ser uma mensagem de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua vida é uma mensagem. E a gente está vivemos na era digital, né? Eu não nasci numa era digital, mas eu alcancei a era digital. Estudiosos dizem, né? Tem umas teorias sobre aqueles que vieram antes, aqueles que nasceram no meio, aqueles que nasceram já na era digital. Estudiosos dizem que cada um vai ter uma característica, né? E a gente sabe que realmente essa mudança tecnológica, ela trouxe de fato uma revolução mesmo na era da comunicação. Ela mudou tudo. Então, minha vida, uma mensagem. Hoje o que nós mais fazemos é mandar mensagem. Pelo menos uma vez no dia, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, amém? Mesmo que você não goste, né? Mas você acaba tendo que enviar uma mensagem para alguém ou recebendo uma mensagem. Nós não utilizamos mais cartas, né? Não utilizamos. Claro que alguns ainda utilizam. Eu ainda gosto de mandar bilhete, mas a gente sabe que hoje o que prevalece é mensagem. Quando se fala de mensagem, eu vou dizer para você, a sua vida é uma mensagem. Mas que mensagem você está passando para as pessoas? Como as pessoas estão lendo a sua vida? Que tipo de mensagem nós somos? Eu faço a pergunta: qual a mensagem é postada ao seu respeito? Todo mundo gosta de ver uma postagem, pelo menos uma vez por dia. Jovens não, né? Eles já acordam já. O Júnior fala, Cristiane, eles já acordam direto no celular. Né? Pode mandar que a primeira coisa que eles fazem é ver o celular. Então, o que acontece? Qual a mensagem está sendo postada ao seu respeito? Sabe, o que estão postando aí sobre você? E Paulo, ele já não vai falar de mensagem, mas ele fala de carta. E nós vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 4 em diante. Diz assim, vamos lá. Ele vai falando que nós somos uma carta viva. Versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta. Eu poderia dizer, vós sois a mensagem de WhatsApp, vamos dizer, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, uma postagem, uma mensagem produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Então Paulo, ele vai dizer, sabe, que nós somos esta carta, né? Vós sois a nossa carta escrita, conhecida e lida por todos os homens. A nossa vida, ela precisa transmitir Deus. O nosso testemunho precisa transmitir o que a palavra de Deus nos ensina. Será que as nossas atitudes, será que a nossa vida no dia a dia, quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo, elas veem a própria palavra de Deus se manifestando? Então Paulo, ele está falando, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso, né? E se nós formos atualizar a versão da Bíblia, nós vamos transmitir, porque o meio de comunicação hoje não é mais carta, mas vamos dizer, o meio de comunicação hoje é o telefone, são as mensagens, por ali nós nos comunicamos, nós transmitimos aquilo que nós queremos. E será que nós somos essa postagem certa
do amor de Deus? Será que as pessoas leem em nós Cristo, a palavra de Deus, ela está sendo transmitida através da nossa vida? Será que as pessoas, elas podem conhecer a Deus através do meu testemunho? Sabe, não testemunha. É fácil nós estarmos aqui na igreja, não é fácil, entre aspas, porque até você sair de casa também não é tão fácil assim. Mas eu quero dizer para você que é mais fácil você viver uma vida de religiosidade do que você viver uma vida de intimidade com Deus, porque viver em intimidade com Deus significa renúncia. Significa morrer o velho homem, significa você deixar algumas práticas que não pertencem mais à sua vida. Significa você viver Cristo, exalar Cristo todos os dias. E isso requer de nós um preço de morte do nosso eu, muitas vezes, da nossa própria vontade. E eu coloquei aqui alguns textos, coloquei algumas imagens dos nossos irmãos, né, abençoados aí, trabalhadores, servos de Deus, que trabalham na portaria. Ih, meu Deus, por que estão correndo tanto esses slides? Estamos lá atrás ainda. Então, vamos lá, gente, calma, ainda estou na minha vida uma mensagem. Então, eu coloquei algumas fotos aqui, porque a sua vida, meu irmão, é uma mensagem. A sua vida é uma postagem. Sabe, ela está sendo postada. Eu aprendi que lá no inferno, conforme você vai crescendo em Deus, conforme você vai dando testemunho de Cristo, a sua foto vai aumentando. Procura-se, né? Porque você vai dando trabalho. Conforme você vai tomando um posicionamento, conforme você vai ganhando mais e mais vidas para Cristo, conforme você vai testemunhando do amor de Deus, fazendo a diferença na escola, no trabalho. Epa, essa pessoa está me dando trabalho. A sua foto vai aumentando. Procura-se. Né? E eu coloquei aqui algumas mensagens, né? Coloquei uma foto aqui da igreja, depois coloquei da portaria, porque talvez quem trabalha na portaria pensa assim, não tem importância. Claro que tem, a sua vida é uma mensagem. Você, quando a pessoa entra na igreja, a primeira pessoa que ela vai se deparar é com você que está trabalhando ali. Se você estiver cheio do Espírito, a pessoa pode se converter ali na portaria mesmo. Ela já recebe a Cristo. Só aquele abraço, aquele sorriso. Se a nossa vida for uma mensagem, ali na porta, a pessoa já conhece quem é Jesus através da sua vida. Só de você estar ali parado sem dar uma palavra, aquela pessoa já pode receber o quebrantamento de Deus. Certa vez eu e Júnior estávamos ministrando aqui na Água Branca mesmo. Uma pessoa, ela mal chegou na porta, ela já começou a manifestar. Na porta da igreja, ela nem chegou a entrar, porque a unção de Deus era tão grande naquele lugar que os demônios não resistiam. E ali havia manifestação. E eu me lembro que chamaram a gente já estava no altar, e a gente falou, vai lá, cuida desse pessoal aí que precisa de libertação. Então a importância de nossa vida ser uma mensagem. Aonde nós estivermos, onde estivermos plantados, coloquei a foto aqui do Rafael também ministrando, somos essa carta, somos essa mensagem, somos esse testemunho do amor de Cristo. Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele fez algo para nos dar a vida eterna, algo que é eterno. Ele mudou para sempre o nosso nome. Para sempre, porque a palavra fala que ele riscou a cédula que era contra nós. Ele cravou na cruz, ele nos libertou, ele nos tirou do império das trevas, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o testemunho que nós damos, que Cristo morreu na cruz por nós e nos entregou uma nova vida.
Esse é o nosso testemunho. E vamos continuar lendo esse texto, que Paulo vai dizer: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Por nós mesmos nós não somos nada. Por nós mesmos nós não conseguiremos dar esse testemunho. Por nós mesmos não podemos fazer a diferença. Mas com Cristo na nossa vida, nós poderemos vencer toda e qualquer barreira. Nós poderemos dar testemunhos. Nós poderemos fazer a diferença. Mulher na sua casa, homem na sua casa, jovem na sua escola, onde você estiver, podemos dar esse testemunho de Cristo. Se temos essa tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E eu quero repetir, a nossa suficiência vem de Deus. Não vem da religião, não vem das pessoas, dos costumes, mas vem de Deus. Nós conseguiremos vencer, porque Ele está em nós. Não por causa das coisas, mas por causa de Deus na nossa vida, por causa da sua palavra, porque nós o amamos, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos salvou. A nossa suficiência, a nossa dependência todos os dias vem dEle. Esse é o nosso Deus. E eu coloquei 2 Coríntios 3, 4, 6. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta conhecermos tanto da Bíblia e não vivermos uma vírgula. Sabe, a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. O Senhor quer que a cada dia venhamos conhecê-lo e prosseguirmos em conhecer, para vivermos o que Ele tem para nós, para que venhamos testemunhar dEle, para que a nossa vida seja essa mensagem por onde passarmos. Por onde estivermos, essa mensagem ela precisa ser levada através das nossas atitudes, através da nossa vida, do nosso comportamento, através de um sorriso, de um abraço, de um testemunho, de uma atitude, de algo que sacrificamos ou renunciamos. Isso precisa testemunhar de Cristo. E Paulo ele vai falar isso, o qual nos habilitou. Nós somos habilitados, amém? Somos habilitados. Eu me lembro que quando eu não tinha carteira, eu não podia dirigir, né? Se você não é habilitado e dirige, não pode. Você precisa habilitar. O que acontece? Você faz as aulas, você se prepara, você faz a prova e você recebe aquela habilitação. E então você tem aquela permissão para dirigir, para começar, a encarar o trânsito, mas não é tudo. Não é tudo. Você ainda precisa vivenciar isso. Você vai vivenciando com a sua experiência, no trânsito. E quando nós falamos do reino de Deus, Ele nos habilitou. Você recebeu essa carteira de habilitação. E agora precisamos colocar em prática. Precisamos viver no dia a dia. E vamos errar, vamos falhar, mas vamos consertar. Mas vamos nos levantar. Ele já nos habilitou e nós somos capazes de viver aquilo que Ele nos propôs a viver. Ele nos propôs a viver uma vida santa, uma vida de intimidade com Ele, uma vida para testemunhar do seu amor. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você está habilitado para ser esse ministro dessa nova aliança. E que aliança é essa? É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Você foi habilitado. Não pense, eu não sou habilitado, eu não consigo viver
esse evangelho, você já foi habilitado. Você é ministro de Deus. Você pode ensinar, porque você também está sendo ensinado. Porque você está absorvendo isso para a sua vida. Então a sua vida, ela pode ser uma mensagem. Onde você passar, você não está falando da experiência do outro, mas você está falando da sua experiência, daquilo que você tem vivido diariamente com Deus, daquilo que você está experimentando todos os dias. Então você está habilitado para viver essa nova aliança, conforme está aqui no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele fala, não da letra. Essa nova aliança não é da letra, não é religiosidade, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a nossa intimidade, tem a ver com aquilo que todos os dias colocamos em prática, tem a ver com a nossa intimidade. À medida que deixamos o Espírito Santo nos guiar, a palavra fala que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. A nossa vida não é mais, nós não somos mais guiados por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pela nossa inteligência, pelas pessoas, mas somos guiados pelo Espírito de Deus. Fomos gerados de novo em Cristo Jesus. Há um Espírito que habita em mim, em você. E se você não foi gerado, não foi nascido de novo, precisa nascer de novo. Precisa ter essa experiência do novo nascimento. Nós precisamos dessa experiência, precisamos querer. Senhor, eu não estou vivendo, eu preciso viver. Eu quero viver na íntegra, Senhor. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. Ele vai nos vivificar, nos ressuscitar, nos fazer viver o que ele tem proposto para nós. E há um propósito lindo para a sua vida, há um propósito lindo para a sua família aqui nessa terra. O Senhor não nos resgatou à toa, mas ele tem um propósito para mim, para você. Por isso que ele nos chama para ser essa mensagem linda de amor, né? De vez em quando eu mando uma mensagem de amor pro meu esposo, né? Ele também manda para mim. Aí eu falo, meu amor, tô com saudade, né? Ele também manda uma mensagens de amor. E será que você manda as mensagens de amor para o teu Deus? Será que você tem mandado mensagens com a sua vida, com suas atitudes? Você envia mensagens para as pessoas dizendo, ó, Cristo te ama, Jesus te ama. E muitas vezes não precisamos falar, mas precisamos viver, né? Um sorriso, um abraço, isso já vai fazer a diferença. E eu coloquei aqui, confie em Deus. Confie em Deus. Estamos nos slides, confie em Deus. Vamos lá, esse povo está muito acelerado. Vamos lá, confie em Deus. Isso, confie em Deus. Aqui está diferente. Então, lá em Jeremias 17, 5, diz assim, maldito o homem. Eu vou abrir lá a segunda. Jeremias 17. Nesse texto, ele vai nos ensinar sobre a nossa confiança em Deus. Se nós queremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós vamos precisar confiar. Porque a palavra fala, maldito o homem que confia no homem. E não é confiar na outra pessoa, mas é confiar na sua própria carne, na sua própria inteligência, no seu próprio eu. Maldito, vai viver debaixo de maldição. Faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Eu estou preso nas coisas dessa terra. Eu não estou vivendo a dependência de Deus. O Senhor nos chamou para vivermos nessa dependência dEle. Ele nos chama, se queremos a bênção, precisamos confiar em Deus e confiar no Senhor. Nos momentos difíceis da nossa vida, não é fácil. Não é fácil, mas se queremos viver a bênção do Senhor, vamos precisar confiar.
confiar nele. Eu estou confiando que Deus está comigo. Deus está comigo nessa jornada. Vai dar tudo certo, porque Ele está comigo. Ele está no controle. Ah, mas aconteceu algo horrível. Deus está no controle, eu confio nele. Já aconteceram coisas terríveis na minha vida. E eu, Senhor, por quê? Confia em mim, Senhor, eu confio. E nós só sabemos se confiamos em Deus. São nos piores momentos da nossa vida. São nesses momentos que nós vamos saber qual o nível de confiança nós temos. Como que está a nossa fé? Quando passamos por momentos difíceis, desertos, momentos de dores, nós temos que acreditar. Deus está no controle. Ele é o dono da minha vida. Ele não vai permitir que nenhum mal aconteça na minha vida. E se aconteceu, é porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na minha vida. E no versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Muitas vezes nossa esperança está em nós mesmos, na nossa força. Nós achamos que se nós fizermos, corrermos de um lado para o outro, ou colocamos a nossa esperança em pessoas, em coisas materiais, tudo isso passa, céus e terras passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Precisamos ter a esperança em Deus. Abraão, ele lutou, ele creu contra a esperança. Não havia mais esperança de ter um filho. O Senhor prometeu que ele ia ter um filho, que ele ia ser pai de nações. Mas como ele seria pai de nações se ele não tinha nenhum filho sequer? Ele precisou crer contra a esperança. A idade estava avançando. O corpo dele já estava envelhecendo. A humanidade dele já não permitia ele gerar. Mas para Deus não há impossível. Precisamos ter a esperança em Deus. Quando tudo está perdido, Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para fazer acontecer aonde não existe. A trazer uma flor no meio do deserto, abrir porta onde não tem porta. Nossa esperança precisa estar no Senhor. E a palavra fala bendito o homem, ou seja, abençoado. Sabe, bendito, essa palavra bendita aqui na minha versão fala, esse homem, ele é abençoado, aquele que confia no Senhor, né? Então, Deus, Ele tem essa esperança para mim e para você. Que nós venhamos a colocar a nossa esperança, não nas pessoas, não no nosso braço, não na nossa inteligência, mas colocar a nossa esperança no Senhor. Parece ser algo simples, mas no nosso dia a dia é algo difícil de se viver. Mas à medida que aprendemos a viver, a nossa vida muda e nos tornamos uma mensagem. O evangelho é simples. Como diz a canção, nós complicamos tudo. É tudo simples. Basta confiar, basta esperar, ter esperança em Deus. Mas nós queremos algo... Não, mas isso aí está muito fácil. Está muito fácil, mas na hora da prática é difícil de viver. Na hora de viver, nós não conseguimos. E muitas vezes passamos por provações. Muitas vezes vamos viver enganos na nossa vida. E eu falo para você, não viva de engano. Não vá para o engano, porque existe o engano, o espírito de engano na nossa vida. Quantas vezes vamos ser levados a entrar em laços? A própria palavra do Senhor nos ensina. Lá em Jeremias 17, 9, vai falar sobre isso. Que o coração do homem, ele é enganoso. Nossos sentimentos, eles se enganam.
Muitas vezes achamos que é, mas não é. Por isso que precisamos depender do Senhor. E Jeremias, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, os nossos sentimentos, achamos que é aquilo ali e não é. Estamos enganados, por isso precisamos estar em Deus para não ser enganado, para não ser confundidos, para não entrar num laço, para não entrar em caminhos que o Senhor não mandou nós entrarmos, para não sermos surpreendidos mais na frente. Então, não viva de engano. Muitas vezes nós estamos sendo enganados e até sabemos, mas continuamos a viver naquele engano. Nós sabemos da verdade, mas queremos continuar naquela maquiagem, queremos continuar. E nessa manhã, eu quero dizer para você que a sua vida seja uma mensagem, que não seja uma mensagem mentirosa. Não minta para você, não minta para o Espírito Santo. Não minta para as pessoas, nem para você mesmo. Muitas vezes estamos mentindo até para nós mesmos. De Deus não se zomba. Não podemos enganar as pessoas por um tempo. Porque chega uma hora que o que está oculto vai ser revelado. Não tem como. Então, isso é algo que nós precisamos ter cuidado. Se queremos que a nossa vida seja uma mensagem, nós temos que ter cuidado com o engano do nosso coração, com as nossas emoções, com aquilo que nós gostamos. Eu gosto disso. Nem tudo que você gosta é de Deus. Nem tudo que você quer é de Deus. Mas eu quero. Mas eu amo. O nosso coração é enganoso. Isso daí pode ser a sua principal perdição. Então, uma das coisas que eu aprendi esse versículo é o versículo da minha vida, que fala: o coração é enganoso. Ele se engana, os sentimentos, ele nos trai muitas vezes. Achamos que queremos algo e falamos, eu falo assim: glória a Deus, que Deus não ouviu muitas das minhas orações. Eu dou graças a Deus, porque eu estava totalmente enganada. E graças a Deus que Ele não me ouviu, né? E graças a Deus que Ele conseguiu, o Espírito Santo conseguiu me convencer. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Porém, nós precisamos deixar ser convencidos. Muitas vezes nós queremos viver de engano, queremos viver mentiras, religiosidades, queremos ficar vivendo de máscaras. Por quê? Porque queremos ficar alimentando coisas que Deus não mandou nós alimentarmos. Sabe? E a palavra do Senhor nos ensina isso. O coração é corrupto, o nosso coração, os nossos sentimentos nos traem. Achamos que gostamos e não gostamos de coisas, de situações. Deus, Ele sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus fala, né? Agrada-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Mas esse coração aqui é o coração segundo o coração de Deus. O coração que está totalmente sondado pelo Senhor. A palavra fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como santo, puro e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Ou seja, o mundo vai tentar nos moldar. O mundo vai tentar querer comprar a verdade de Deus na nossa vida. Nós temos que ter uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a palavra do Senhor, é a verdade dEle, a verdade que liberta. Não podemos estar enganados. E a palavra fala: para que experimenteis a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é perfeita para a minha vida e para a sua vida. Porém, o nosso coração nos trai. Porém, a nossa vontade muitas vezes são outras. E achamos
achamos que está certo e não está certo. Não viva de engano. Deus, Ele nos prova. Sabe, nós não estaremos enganados. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor e não queremos viver de engano, vamos passar pelas provações. Nós só vivemos engano se quisermos. Sabe, vamos viver por provas. Aí você fala, ai, não quero prova, mas as provações, elas são boas para a nossa vida. Porque quando somos provados, Deus, Ele quer nos aprovar. Nós somos testados e nós enxergamos o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós passamos a ser testados. Deus, Ele nos prova para dar a cada um segundo a conduta, segundo o fruto das nossas ações. Por isso que Deus nos prova. E lá em Jeremias 17, Deus fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ah, meu querido e minha querida, Deus, Ele sonda o nosso coração, sabe? E se vivemos esse engano, Ele vai permitir que esse coração seja revelado. E eu penso, né, que as situações da nossa vida, no momento em que passamos situações difíceis, desertos, muitas vezes o nosso coração vai ser revelado. Vai ser revelado quem nós somos. Quem nós somos, se somos de Deus, como que está a nossa fé. Muitas vezes a gente tem surpresas e fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu comigo? Eu não era assim. O seu coração foi revelado, porque é no meio do fogo, é no meio das provas que o nosso coração vai ser revelado. No meio do aperto, você vai saber quem você é, e as pessoas também, e Deus também vai saber quem você é. Porém, em Deus, há lugar de arrependimento, há lugar de quebrantamento, há lugar de mudança. Em Deus, quando nós queremos, mas quando nós não queremos, nós vamos colher daquilo que nós temos alimentado, daquilo que nós temos, né, recebido. E ele fala assim, eu, Senhor, Jeremias fala, esquadrinho o coração, eu provo pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos viver frutos da nossa conduta, fruto das nossas escolhas. Nós vamos experimentar, não tem como fugir disso. Deus nos provará se vamos segundo o nosso coração, e se estamos vivendo um engano, vamos experimentar também, vamos viver o fruto daquilo que nós mesmos queremos, daquilo que nós mesmos buscamos. E o que nós temos buscado? Se temos buscado Deus, você vai colher de Deus na tua vida. Se você tem buscado os anseios do coração do Senhor, é isso que você vai ter para a sua vida. Mas se você tem buscado os anseios da tua carne, da tua vontade, é isso também que você vai ter para você. É isso que você vai colher para a sua vida. Deus, Ele nos prova. Vamos viver essas provas. A recompensa, ela vem das nossas ações. Receba a recompensa das suas atitudes, mas recompensas em Deus. Sabe aquela renúncia que você vive? Sabe aquele sacrifício? E você pensa, Deus, por que eu tenho que viver isso? Deus, Ele tem recompensa. Quando somos fiéis a Deus, vivemos recompensas da parte do Senhor. A recompensa não vem de pessoas, não vem dessa terra, mas vem de Deus. As suas atitudes em Deus não está sendo em vão. Aquilo que você faz por obediência a Deus não está sendo em vão. Você vai ter, sabe, não é injusto. Certa vez eu ouvi minha vizinha dizendo, mas a justiça de Deus demora tanto. Mas a justiça de Deus nunca chega. E eu falei, minha amada, chega. Se chega, a justiça do Senhor chega. Sabe, no momento certo, Ele faz acontecer. Ele traz juízo, Ele traz justiça. No momento certo, Ele traz recompensa sobre nós, sobre a nossa vida, em todos os sentidos.
queridos, e eu te dou um conselho: inspire-se nos heróis da fé. Os heróis da fé, eles tiveram recompensas em Deus. Talvez você pense, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando, existem pessoas que dão desculpas para dizer: eu não vou ser, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do lugar que eu fui criado. Isso são desculpas, porque você é o que você quer ser. Você tem a Bíblia para se inspirar. Pastor, eu não tenho referência na minha família, eu não tenho referência na minha vida, não tive referência espiritual, né? Talvez na sua igreja, talvez você não teve referência, não teve uma pessoa que temesse a Deus, mas nós temos a Bíblia. Nós não temos desculpas para não tomarmos um posicionamento, porque a Bíblia, ela nos mostra pessoas que foram inabaláveis, fiéis ao Senhor, homens de fé. E eu quero te apresentar os heróis da fé. Apenas 3 heróis, mas a Bíblia é recheada de heróis da fé. Aqueles que correram a carreira que estava proposta para eles. Eles não desistiram, eles não abriram mão, eles não deram desculpas. Muitas vezes estamos cheios de desculpas. Deus, Ele está cheio das nossas desculpas. Ele quer o nosso posicionamento. E se você não tem ninguém para se inspirar, se inspire nos heróis da fé. Se inspire neles. Primeiro Abel, aqui em Hebreus capítulo 11, em diante, vai falando sobre os heróis da fé. Tantos heróis. Eu escolhi aqui Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele entregou o seu melhor. Ele ofertou, mas ele pagou o preço com a vida dele. Ele morreu. O seu irmão teve inveja e foi lá e matou ele. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele foi um herói da fé. Ele se entregou, ele viveu, ele permaneceu no propósito que ele foi chamado. Deus, Ele tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. E muitas vezes não temos coragem de encarar. O Senhor nos chama para se inspirar nesses homens e mulheres de fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus transladara. Ele viveu recompensa. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E a recompensa dele foi, sabe o quê? Não ver a morte. É só isso que Deus tem para nós. Deus, Ele tem um extraordinário. Deus tem surpresas para liberar sobre nós. Não podemos esperar das pessoas, mas podemos esperar em Deus, porque Ele tem proezas para liberar sobre nós, porque Ele mesmo vai pisar os pés dos nossos adversários. E muitas vezes, eu não vou servir a Deus porque está difícil. Seja uma mensagem. Qual a mensagem que você está carregando? Carregue essa mensagem. Se inspire nos heróis da fé. E Noé, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O Senhor deu uma missão para Noé. Você conhece a história. Construa uma arca e depois faça todos entrarem. Construa esse barco grande, porque vai chover sobre a terra. Só que ele pensou, talvez no início ele pensou, todos vão entender e compreender. Só que eles não compreenderam. As pessoas não queriam entrar na arca. Venham, vai chover. Esse velhinho está gagá. E ele precisou cumprir a missão dele. Ele precisou continuar falando até o último minuto. Vai chover, vai vir dilúvio sobre a terra. E até então a família dele entrou, os animais, e fechou, e aconteceu o que tinha que ser acontecido. E ele foi um herói da fé, ele creu até o fim, ele carregou a mensagem,
Ele fez o que tinha que ser feito. Será que você está fazendo o que você deve fazer? O que Deus mandou você fazer? Ah, está difícil, pastora. Foi difícil também para esses heróis, mas eles venceram, e em Cristo nós somos mais que vencedores, e você também é capaz de avançar, de vencer. Siga a nuvem. Eu coloquei lá em Hebreus 12:1. Muitas vezes parece que estamos num deserto, né? Não tem chuva, não tem nada. Coloquei algumas fotos aqui dos irmãos abençoados, ó. Homens de Deus, testemunhos poderosos. Se você sentar com cada um desses irmãos, eu tenho certeza que eles têm uma experiência de fé para te inspirar. E quantas vezes achamos que só nós temos problema? Tudo está girando em torno de nós. Ah, pastora, a senhora não sabe. A sua vida é fácil, a minha que é difícil. Existem tantas pessoas que estão vencendo, que estão rompendo, que não estão desistindo, que estão ali, ó. Siga a nuvem. Siga a nuvem de glória. Se Deus está glorificando aqui, se inspire nesse irmão que está experimentando do milagre de Deus. E quantas vezes, ao invés de se inspirar, você está com inveja? Ô irmão, pare de ter inveja em nome de Jesus. Vai viver a tua experiência também. Por quê? Porque no reino de Deus há espaço para todo mundo. Há espaço para mim, para você. Todos nós podemos carregar essa mensagem. Todos nós podemos fazer a diferença. Entregar o amor de Deus e falar e ser usado. Deus, Ele tem experiências para você. Hebreus 12:1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Sabe? Aqui está falando de Hebreus, a nuvem de testemunhas. Está falando dos heróis da fé. Mas não acabou os heróis da fé. Os heróis da fé estão aí, ó, sentado nesse banco, amém? Continua, a história continua, as experiências continuam, nossas vitórias, nossas mensagens, elas continuam. Deus tem experiência, mas muitas vezes nós paralisamos e não queremos viver o que Deus está nos propondo para viver. Nós queremos já ir para o fim, pular o processo. Não pule o processo faz parte. Eu aprendi que o processo é até melhor do que a conclusão. Você já ouviu pessoas dizerem: poxa, eu estudei tanto para aquela faculdade, né? Estudei, corri atrás, depois que passou, passei, né? Que bom, foi bom. Mas e aquele momento? Quantas experiências, quantas coisas boas, uma história, uma trajetória no meio do processo. Existe história, existe experiência, existem piscadas de Deus, existe tanta coisa boa, existem sorrisos do Senhor, abraços, consolos, palavras reveladas. Siga essa nuvem, sabe? E corra para essa carreira que está proposta para mim, para você, para a igreja da aliança. Há uma carreira para nós, há uma jornada, há um caminho que o Senhor tem te chamado para trilhar. Não fuja. Quantas vezes, ao invés de corrermos para Deus, nós estamos fugindo. Não é correr de Deus, irmão, é correr para Deus. Não é fugir do chamado, sabe? Eis-me aqui, envia aquele ali. Não, envia eu. Envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. É para fazer a tua vontade. É para cumprir o teu chamado. É para ir correndo em direção à sua vontade. Vou viver processos, mas vou viver também milagres. Vou viver uma história. Qual a história que você está carregando, que você não está deixando o Senhor finalizar na sua vida? Muitas vezes não deixamos Deus trabalhar em nós, e aí a história não se conclui. Eu quero saber da história. Eu quero saber o que Deus vai fazer na sua vida. E o Senhor, Ele quer saber, né? Eu aprendi que é no final que nós vamos contar a história. É no final que se conta, não é no início.
O início pode ter sido de uma forma, mas é no final, a conclusão. E muitas vezes não estamos concluindo, estamos parando, estamos desistindo, estamos parando quando Deus tem algo lindo e maravilhoso para fazer na tua vida. Quantas vidas precisam ler essa mensagem? Quantas pessoas precisam ser alcançadas através da tua mensagem, da tua vida? Talvez pessoas de perto. Eu aprendi que não é nada sobre nós, mas é sobre quem está do nosso lado. Eu coloquei aqui o Adrian no final. Eu coloquei ele aqui, esse jovenzinho abençoado, esse menino. Deus tem uma carreira para ele. Está crescendo, tem uma história para ele, tem uma mensagem que ele carrega. Esse garoto tem uma mensagem. A gente está vendo ele crescer, sabe? Mas há uma carreira para ele, e ele vai viver em nome de Jesus. Aqui fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Temos que correr, não temos que fugir. Eu vou dormir um pouco, depois eu vou. Não fique adiando, procrastinando o que Deus te chamou para fazer, Igreja da Aliança. Persevere. Vai chorando, né? Tinha aquela canção na minha época, quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Às vezes tem que gemer. Geme, mas não desiste. Sabe? Chora. Muitas vezes não temos nem palavras para falar para o Senhor. Eu aprendi uma coisa. Eu falei, quando você está chorando e você não tem mais palavra para falar, é só geme. É porque a vitória está chegando. Eu falei, meu Deus. Eu me lembro que quando a gente estava muitas vezes passando nossos processos, e eu falei, eu ainda estou conseguindo orar, então não chegou ainda, meu Deus. Ainda falta, mas chega um momento onde você não tem mais palavras, né? Onde você só chora, mas a vitória vem. Mas Deus traz resposta, mas Deus traz a conclusão da mensagem que você vai carregar. Ele vai trazer a conclusão, a finalização. E a gente, muitas vezes, a gente para. Ainda falta concluir, a gente está parando. Não pare, persevere. Persevere, como a palavra de Deus fala. Persevere a carreira que nos... corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Com perseverança. Eu não vou desistir, Senhor. Eu posso cair, mas eu vou me levantar. Eu vou chorar, eu vou gemer. Vai ser difícil, eu vou gritar, mas eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu vou continuar. Eu vou me levantar, eu vou me renovar. E o Senhor vai concluir a mensagem na minha vida. Amém? Deus tem uma mensagem para você. Você é uma mensagem. Fique de pé em nome de Jesus.